O Quarta Capa de hoje será diferente. O primeiro livro que eu irei apresentar é o meu. O Diário da Aninha Carvalho é o meu diário pessoal que eu resolvi compartilhar em um blog na internet. Escrevo neste blog desde 2010, mas ele nem sempre teve este nome. No início não compartilhava com ninguém, era realmente um segredo. Mas depois resolvi deixar ele mais pessoal, acrescentei meu nome e divulguei nas redes sociais. E olha onde eu estou agora! Neste livro, você encontra histórias que vivi desde os meus 14 anos. Perda de familiares, romances e crônicas do dia a dia. É engraçado, né? Porque parece que eu sou muito jovem para ser escritora. Mas existem outros escritores jovens também. E são eles que eu vou mostrar hoje no programa. Vem comigo! Assim como aconteceu comigo, muitos jovens começam a se interessar pela escrita por causa da internet. O começo, geralmente, é com diários escritos em blogs. Na era da internet, a publicação pode acontecer de forma bem diferente. Ju Bellino decidiu publicar o seu primeiro livro no formato e-book. E ela vai nos contar hoje como isso aconteceu. Ju, de onde surgiu a ideia de publicar no formato e-book? A verdade é que foi meio por impulso. Eu falei, eu quero publicar um livro, eu quero que chegue para as pessoas o mais rápido possível, então eu tentei correr contra o tempo. E como gráfica tem muita burocracia e eu sou uma autora nova, eu preferi publicar de forma independente. O Manual das Pequenas Coisas para Ser Feliz é um livro que dá várias dicas sobre como aproveitar as horinhas de descuido para dar vida a um dia comum. Eu fiz ele a partir de uma experiência muito ruim que eu tive uma depressão muito forte. E eu tinha me esquecido de ser feliz, eu tinha esquecido que era muito simples ser feliz, que é ver o sol, ver a lua, sair com os filhos, brincar, ler um livro, ouvir música. São coisas simples, fazer exercício, conversar com os amigos, coisas que a gente vai deixando de fazer quando a gente se deprime. Então, atingiu muita gente que me deu um feedback muito positivo e falou, nossa, realmente, tudo que tem lá é coisa que dá para fazer, que tá ao alcance de todo mundo, mas que a gente esquece. Conseguir uma editora para publicação não é o único desafio. Grande parte de nós, jovens escritores, tem que lidar com preconceito. A sociedade ainda vê o autor jovem como um escritor de literatura rasa, assim. Como que você vê isso? É como a Clara Verbuck disse, eu prefiro muito mais um texto que todo mundo entende, que é direcionado, que todo mundo que vai se identificar em algum ponto, do que um texto todo cheio de firulas, todos para acadêmicos entender. Eu acho que texto que atinge a população, que faz a população ler, que faz a população pensar, é um texto válido. Pois é, mas o que dizer da obra de Cecília Meirelles? Aposto que muita gente não sabe que ela começou a escrever as primeiras poesias bem nova, aos 9 anos. Com 18 veio Espectros, a primeira publicação da poetisa. Machado de Assis também emplacou o primeiro poema bem cedo. Aos 16 anos, o escritor já publicava na revista Marmota Fluminense. Jorge Amado escreveu O País do Carnaval com apenas 19 e Clarice Lispector redigiu Perto do Coração Selvagem com 20 anos. Escritores hoje consagrados que começaram um tanto quanto cedo, não acham? Vinícius de Moraes, na década de 50, foi considerado um dos principais poetas. E tudo começou com a publicação do primeiro livro, aos 20 anos. Então nada de ignorar essas páginas jovens, hein? Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis inspiram centenas de jovens atualmente. Tiago Leão Barbosa é um deles. Aos 15 anos, ele começou a escrever as suas próprias histórias deste mundo fantástico. Tiago, de onde surgiu esse gosto pela leitura? Eu acho que surgiu desde muito cedo. É normal minha mãe contar que na escolinha muitas vezes os meninos estavam brincando e eu estava sentado procurando ler um daqueles livrinhos infantis. Então acho que desde muito cedo surgiu meu amor pela literatura. E antes de eu migrar para esses livros que você falou, eu comecei a me interessar muito pela literatura brasileira, que foi o Monteiro Lobato, que me apaixonei por Reinações de Narizinho e depois toda a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. De onde veio essa vontade de escrever o seu próprio livro?
Na verdade, desde criança eu fazia histórias e contava para os meus amigos e até para o pessoal da minha casa. Só que essas histórias eu fazia por meio de desenhos. Eu nunca tinha pensado escrever mesmo, migrar para a literatura. Foi só depois dos 15 anos de idade, quando eu já tinha lido uma carga grande, um material grande de literatura, que eu achei que a melhor forma de eu narrar uma história seria por meio dos livros. Cada escritor do mundo fantástico pensa o mundo fantástico do jeito dele. Como é o seu mundo fantástico? Na verdade, eu brinco que muitas pessoas, ao longo da infância, tiveram mundos imaginários, mas escrever um livro sobre seus mundos imaginários depois que se cresce, que se amadurece, é para poucos. Como eu falei, Lumens, na verdade, tem muito daquilo que eu imaginava quando eu era criança. É um mundo ideal. Lumens, na verdade, é um santuário, é um mundo paralelo ao nosso, onde todos os animais e as criaturas mágicas e todos aqueles que têm um coração puro podem fugir para Lumens para fugir do caos que é o nosso mundo aqui. A editora de Tiago é de Portugal, mas como 25% do faturamento do mercado literário dela está no Brasil, a empresa decidiu investir em escritores daqui. Na verdade, eu levei 6 anos procurando editoras, procurei algumas editoras aqui no Brasil, mas sem sucesso com nenhuma. Foi até então que um amigo meu comentou que o cunhado dele tinha lançado um livro pela Chiado Editora, que é de Portugal. E ele sugeriu que eu mandasse meu original para eles, para que eles avaliassem. Antes disso, eu fiz uma pesquisa na internet e descobri que as editoras portuguesas atualmente publicam muito mais os escritores brasileiros do que as próprias editoras brasileiras. Foi então que eu decidi mandar meu original e 2 semanas depois eu recebi uma resposta positiva. E como você é um jovem escritor, você acha que isso também foi uma dificuldade na hora de encontrar uma editora? Com certeza. A primeira coisa que eu ouvi era: você é muito novinho, volta aqui depois, amadurece a sua escrita. Claro que esses conselhos são pertinentes, são bons. Talvez se eu tivesse lançado A Fabulosa Terra de Lumens com 16 anos, não seria o livro ideal que para mim hoje em dia é. Mas muitas pessoas muitas vezes não levam a sério, acham muitas vezes que aquela escrita, por ser de um menino de 15, 16 anos, não vai ser uma escrita relevante, pertinente. Escrever um livro marca muito a vida de uma pessoa e você decidiu mostrar isso através de uma tatuagem. Como que foi isso? Na verdade, eu pensava, eu queria algo que relacionasse com a literatura, na verdade. Porque eu sempre fui, antes de ser escritor, eu sempre fui um leitor. Eu falei, o que eu posso tatuar que vai relacionar o meu amor pela literatura? Foi então que eu me atinei que eu tinha escrito um livro. E Lumens é um nome tão original, o nome do livro que eu escrevi, então achei que a forma de eu relacionar tudo, o livro que eu escrevi, o Tiago escritor, o Tiago leitor, era tatuando Lumens, o nome do livro que eu tinha feito. O amor pela literatura chega muito mais cedo do que imaginamos. Lavínia Rocha tem 3 livros publicados e só 18 anos. O que estimulou a garota a escrever foi o incentivo dos pais. A primeira história começou a ser escrita quando ela tinha apenas 11 anos. Família, viagem, amizades e um novo amor. Essa combinação foi a inspiração da jovem. O Amor em Barcelona é um romance mais fininho e ele conta a história da Isabela. Isabela odeia visitar o pai dela em Barcelona e todo ano ela precisa ir. E nessas férias ela tá achando tudo horrível, ela não vai poder aproveitar as férias com a amiga dela e vai ter que ir com uma prima que ela achava que ia ser insuportável. Daí ela chega lá e o pai dela sempre segura muito, não deixa ela fazer nada e tal. Daí ela chega e consegue uns ares de liberdade, dá umas escapadas com a prima dela e se apaixona. Então as duas têm um novo olhar sobre Barcelona, a cidade fica muito melhor ao ver delas, só que elas aprontam muita confusão por causa disso. Na segunda obra da escritora, lançada quando tinha 17 anos, o tema retratado foi bem diferente do primeiro. A vida de uma jovem cega que mistura romance, mistério e até história de Belo Horizonte. Este livro inspirou Lavínia a publicar em braille. Eu sempre tive um sonho de fazer esse livro em braille, porque ele é sobre uma cega, contado na perspectiva de uma cega, então meu sonho sempre foi torná-lo acessível. O mundo mágico que traz tantas inspirações trouxe para Lavínia a ideia do 3º livro, publicado este ano. O meu 3º livro, Entre Três Mundos, ele é um livro de fantasia, então é uma outra realidade política e social. Todos os países do mundo foram divididos em 2 regiões, inclusive o Brasil, a região do Norte e a região do Sul. Aí na região do Norte ficaram as pessoas normais e no Sul ficaram as pessoas com dons extraordinários que se dizem ligadas ao mundo mágico. E se você se animou com a história desses escritores e também quer aventurar no mundo da escrita, aí vai uma dica. A Lei de Incentivo à Cultura também pode auxiliar jovens escritores a publicarem. Apenas este ano, R$1.200.000 foram investidos no setor da literatura. E para quem está começando, um dos projetos da lei pode ser ainda uma melhor oportunidade. Eu estou falando do Decentra Cultura. Ele é um edital que tem muito alinhamento com os novos escritores, principalmente se a obra dele estiver ligada à descentralidade da cidade.
Isso é, se o projeto tiver uma relação com questões descentralizadas da cidade ou se esse jovem escritor tiver num eixo fora da Centro-Sul ou numa área de debilidade social dentro da Centro-Sul. Em específico, eu acredito que se é um escritor que está iniciando a sua carreira, o Decenta seria o principal mecanismo para ele ter o seu livro financiado. E para esses jovens escritores ganharem espaço nos dias atuais, é necessário mais que tudo terem um público que goste de ler. Não adianta a gente ter jovens escritores se nós não tivermos leitores para essas obras que eles desenvolverem. Então a gente tem um programa muito consolidado aqui no município, nós temos uma diretoria específica que faz uma ação de fomento à leitura de todos os cidadãos da cidade. Ser um jovem escritor é realmente um desafio. A escrita literária depende de fatores como a época, a idade e a escrita de cada autor. Mas nada disso deve impedir que esses amantes da literatura, mesmo que muito jovens, publiquem. Essa edição do Quarta Capa terminou e eu espero que você acrescente essa literatura jovem ao seu acervo. Até a próxima. Tchau. Autor de gêneros como tragédia, comédia, a épica, a meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.